Boa tarde, chegou o nosso momento de ficarmos juntos aqui pela TV Evangelizar, programa Vida em Foco, programa que vai ao ar todos os dias ao vivo, de segunda a sexta-feira, às 3h30 da tarde, trazendo para você diversos assuntos com especialistas da área. Bom, não seria diferente hoje, então você que está me acompanhando de todo o Brasil, seja via satélite, canal digital aberto, pela Sky, pelo YouTube, TV Evangelizar Oficial, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Hoje nós vamos cuidar do seu coração, viu? Da saúde do seu coração, falando principalmente de prevenção. Então, meu primeiro convidado é o Dr. Rafael Marchetti, que é cardiologista do Hospital INC e preceptor do Serviço de Residência Médica também no INC, vai nos ajudar a cuidar do seu coração. Vamos também falar sobre as casas da geração Z e sustentabilidade. Carol, o que é isso? Existe uma casa específica para essa geração Z? Você vai entender um pouco o conceito, porque envolve a preocupação com o meio ambiente, mas também muita praticidade. Então, já já você entende. E hoje é Dia Nacional das Abelhas. Então, muito diferente isso que nós preparamos para você, a criação das abelhas, como você vai ver logo mais. Então, fique comigo, começando o programa A Vida em Foco. Olha, nós aproveitamos que há poucos dias foi o Dia Mundial do Coração. Nós queremos cuidar da saúde do seu coração, porque ao contrário do que muita gente pensa, a pessoa fala tanto de câncer hoje em dia, fala de tantas doenças, achando que são as que mais são perigosas, mas não, viu? As doenças do coração estão entre as que mais prejudicam a saúde do ser humano, tanto de homens quanto de mulheres, e é por isso que eu vou receber via hoje, o Dr. Rafael Marchetti, que é cardiologista do Hospital INC, preceptor do Serviço de Residência Médica no INC. Dr. Rafael Marchetti, seja muito bem-vindo, obrigada, viu, pela sua disponibilidade, meu querido. Obrigado pelo convite, eu que agradeço, é um prazer poder contribuir com algumas informações em saúde aí para todos. Vamos começar por aquilo que é mais preocupante, né, no coração, porque eu sei que tem muita gente que nem sabe quando que foi a última vez que visitou um cardiologista. Talvez visita para fazer uma cirurgia, né, que é obrigatório, ou aqueles que são mais conscientes, vão começar a fazer um exercício, visita o cardiologista. Mas e as pessoas que não têm nem noção do que está acontecendo? Precisa desse hábito, doutor Rafael? Sim, precisam, sim, claro. Os hábitos de saúde, né, isso deve ser pensado e analisado o tempo todo, né? Então, assim, muitos hábitos contribuem com um desfecho, com alguma complicação clínica, um infarto, um derrame, que é o que a gente quer evitar. Então, alimentação saudável, exercícios, isso são pautas bem conhecidas a respeito da promoção de saúde, e tem outros aspectos emocionais, se o sono está adequado, se eu me alimento bem, enfim, isso é super importante nesse sentido da prevenção. Eu não posso esperar ter um evento cardíaco ou ter alguma coisa para poder ver se a minha saúde está em dia. Agora, e o medo que circula em torno desse tema, né, doutor Rafael? Acredito que você tenha que cuidar também disso, porque muitas pessoas, às vezes, deixam de ir ao cardiologista com medo do que vão encontrar. Isso você acredita que é algo que está mais na cabeça das pessoas? Se elas começarem a investigar melhor, vão conseguir ter mais saúde do coração, ao invés de só achar doença, como muitos pensam? Eu acho que as pessoas têm realmente um pouquinho de medo de encontrar problema e talvez assim sempre postergam. Eu acho que tem aquela coisa, não, um dia eu vou começar a me cuidar, um dia eu vou fazer exercício, só que esse dia às vezes não chega, o que chega primeiro às vezes é a doença. Então, vendo essas estatísticas, de fato, as doenças cardiovasculares são a principal causa de mortalidade no mundo moderno, à frente de câncer, à frente de doenças infecciosas. A prevenção tem que ser feita o tempo todo, e as pessoas devem entender que uma vez buscar o médico para interpretação, para se conhecer sua condição de saúde, né? É super importante nesse início desse processo. O objetivo do médico hoje em dia não é só cobrar, exigir do paciente, pelo contrário, o médico vai trazer informações. A gente acredita no processo chamado educação em saúde, onde o paciente entende quais são as condições, as escolhas saudáveis que ele pode fazer ao longo da vida, e para isso, para contribuir realmente ter um melhor resultado na sua saúde.
E geralmente, doutor Rafael, qual que é o tipo de análise, de exame que é solicitado para ver se esse coração está em boa saúde? Vai ter exame de sangue envolvido? Tem o famoso exame de esteira? O que você consegue avaliar numa consulta? Então, eu sempre falo que o check-up começa em casa, né? Essa é uma informação super importante. Em casa a gente tem que saber se o nosso padrão de estresse está bom, dentro do controlado, se eu consegui dormir bem, se eu busquei alimentos saudáveis e se eu estou me exercitando. De casa eu já tenho aí pelo menos 4 fatores de risco super importantes para as doenças cardiovasculares. A partir disso, na consulta médica, no exame físico, eu vou detectar eventualmente uma pressão arterial elevada. Através de outros exames de sangue, sim, eu vou ver se o paciente tem uma glicemia alterada, que poderia configurar um diagnóstico de diabetes, uma colesterolemia elevada, né, um colesterol elevado fazendo diagnóstico de dislipidemia, e os exames de imagem, eventualmente uma esteira ou outros exames, né, mais aprofundados, já seria no objetivo de detectar a doença estabelecida, né, a presença de obstrução nas coronárias. Se eu pensar em prevenção, eu quero atuar nos fatores previamente ao surgimento da doença estabelecida. Eu quero controlar a pressão, controlar o diabetes, controlar o colesterol e corrigir aqueles hábitos que eu comentei agora, para a gente não ter uma obstrução coronariana, para a gente não ter um AVC. Entendi. Então, isso tudo é para prevenção mesmo. E existe algum exame que a gente faça que possa, de alguma forma, olhar para a idade desse coração? Não sei se eu estou usando o termo certo, mas a idade que está o paciente, o coração, do jeito que está funcionando hoje, está compatível ou não? Mais ou menos nessa linha. Mais ou menos nessa linha que a gente tem que pensar. A doença aterosclerótica, ela é uma doença que, com a progressão da idade, realmente a incidência é um pouco maior, certo? Mas isso tem a ver com a presença ou não desses hábitos de vida que eu comentei, com as situações de saúde, todos esses fatores de risco ao longo dos anos. É um efeito cumulativo ao longo dos anos. Quanto mais hábitos ou quanto mais dessas doenças de fatores de risco eu tenho, ao longo dos anos eu tenho a chance de ter uma doença obstrutiva coronária. Eu vou falar nisso porque essas são as doenças mais prevalentes, elas que são as responsáveis pela alta mortalidade. Né? Então, assim, o teste ergométrico, por exemplo, é um exame fundamental, certo? Ele consegue detectar precocemente isso, consegue detectar uma doença assintomática, por exemplo. Mas, por outro lado, um exame normal não exclui em definitivo essa doença. Ele ajuda a dar mais informações. Então, o teste de esteira normal, eu tenho um prognóstico relativamente bom, mas esses fatores de risco todos devem ser continuamente monitorizados e corrigidos, né, para prevenção. Quando você fala continuamente, qual que seria a frequência ideal de medir, de estar acompanhando? A gente recomenda uma consulta médica, pelo menos uma consulta médica anual, para aquela pessoa que não tem identificado nenhum desses fatores, certo? Uma vez identificado o fator de risco, por exemplo, uma pessoa hipertensa, ela vai ter que acompanhar no início, a cada 2 a 3 meses, até ter essa pressão controlada. Posteriormente, talvez dê para espaçar um pouquinho. No caso do diabetes, o diabetes é uma doença que tem que ser, talvez acompanhada de forma precoce, talvez até cada 15 dias, 20 dias, um mês, para a gente conseguir ter a glicemia dentro dos parâmetros adequados. Uma vez controlada, dá para espaçar um pouquinho, 3 meses, 5 meses, 6 meses, dependendo do caso. Então, é muito individualizado essa necessidade do acompanhamento. Agora, doutor Rafael, eu fico pensando que tem muitos casos de jovens que têm problemas cardíacos. Então, eu queria te perguntar se existe uma idade ideal para começar a fazer esse acompanhamento, qual seria? E se existe alguma explicação hoje da ciência para esses casos tão precoces, né, em termos de idade? Sim, em relação à doença cardiovascular, por exemplo, o infarto, o infarto, a partir de uma certa idade, tem a ver mais com esses fatores de risco, que é relacionado à formação daquelas placas de gordura. Esse tipo de infarto responde por 95% dos infartos. Os outros 5% têm a ver com outras causas, por exemplo, a formação de uma trombose numa coronária, por exemplo, uma dissecção da coronária, que são situações que ocorrem sem ter muito a ver com esses fatores de risco tradicionais. Isso sim acontece em pessoas mais jovens. Existem também outras doenças, causas de parada cardíaca, que não necessariamente têm a ver com infarto. Existem outras causas de morte súbita que a gente chama.
outras doenças específicas que essas sim podem afetar pessoas jovens. Então, os jovens podem ter doenças no coração também, não necessariamente a doença aterosclerótica, mas outras doenças do coração. E você perguntou também em relação a que idade começar, né? Sim. A partir de que idade que a gente começa a falar um pouquinho sobre isso? Eu iria além, eu acho que a gente tem que começar a falar sobre hábitos de saúde, talvez nas escolas, né? Falar sobre alimentação saudável nas escolas. Os jovens já têm que vir com um conhecimento sobre isso. A questão da educação em saúde fala muito sobre isso. Fazer o jovem ter consciência e promover escolhas saudáveis de alimentação, escolhas saudáveis e hábitos. E a gente fala sobre atividade física desde a infância, passando pela adolescência, né? Conexões sociais adequadas. Então, eu acho que essa questão do check-up, considerando esses hábitos, eles devem ser inseridos desde a fase da infância. Agora é interessante você ter trazido esse dado, doutor Rafael, porque eu não sei se é uma visão distorcida que eu tenho. O Brasil é um país tropical, me parece que tem muito incentivo a esportes, a questão física mesmo, né? Mas ainda assim, o Brasil lidera as doenças cardíacas. Também está entre os mais ranqueados em termos de ansiedade. Existe alguma relação do porquê que nós temos, como brasileiros, tantos problemas cardíacos? As doenças cardíacas, não só no Brasil, né, mas os países, na verdade, o mundo industrializado, né, o mundo moderno, essa questão do mundo moderno trouxe essas doenças cardíacas juntos. Se a gente imaginar isso há 100 anos atrás, eu não tinha televisão, o alimento deveria ser cultivado ou buscado, não tem tantas facilidades no mundo moderno. Eu acredito muito que o mundo moderno trouxe muitos benefícios para a gente, por outro lado, trouxe alguma situação que acaba promovendo um certo risco, né? Eu penso mais ou menos dessa forma. Entendi. Doutor Rafael, eu agradeço a tua participação aqui hoje, teu tempo. Vou deixar o seu contato aparecendo para o pessoal que quiser saber mais sobre as doenças e sobre a saúde do coração. Muito obrigada, viu? Obrigado mais uma vez. Boa tarde. E eu tenho um convite agora para você, vai fazer bem para o seu coração, viu? Porque Músicas que Evangelizam está com esse projeto para trazer você presencialmente aqui para o Auditório Jesus das Santas Chagas e curtir os melhores shows de graça. Sabe qual que é o próximo show? Na próxima sexta-feira, dia 6 de outubro, Anjos de Resgate. E você vai poder acompanhar, então, vindo até o nosso anfiteatro Jesus das Santas Chagas a partir das 19 horas. Vamos para o intervalo. Na volta a gente vai falar ainda sobre as abelhas, já que hoje é o Dia Mundial das Abelhas, e sobre a geração Z, que tipo de casa que eles escolhem. Já eu volto com você. De volta com o programa Vida em Foco. Lembrando para você que nós estamos com a programação do Terço de Jesus das Santas Chagas, rezado pelo Padre Reginaldo Manzotti em 2 horários na nossa programação. Às 3 da tarde e às 3 da madrugada, o horário da misericórdia. Então é o momento de você colocar as suas intenções durante todos os dias conosco aqui na programação da TV Evangelizar. Também quero te lembrar que amanhã nós teremos a transmissão de uma missa direto do Ceará, São Francisco de Assis, às 15 horas, transmissão nacional direto do Santuário de Canindé. Justamente por isso, o nosso programa irá ao ar um pouquinho mais tarde, nessa quarta-feira, às 16h20. Então, você assiste a missa e participe aqui comigo do programa Vida em Foco. Agora a gente vai falar sobre esse conceito que une sustentabilidade, flexibilidade, uma nova forma de morar que está sendo principalmente uma procura da geração Z. Então, vamos entender todo esse emaranhado com quem entende desse assunto aqui. Meu segundo convidado está aqui, Avelino Mira. Seja muito bem-vindo, CEO da Yoga, né, que é uma startup de moradias aqui da região de Curitiba, casas por assinatura. Nossa, que conceito diferente, né? Seja bem-vindo. Agradeço, obrigado por estar aqui com vocês. Eu que agradeço. Me explica o que é esse conceito de casa por assinatura. Vamos começar por aí. Vamos lá. Em 2016, a gente fundou a nossa empresa. Tá. E o Airbnb estava recém no país e tomou uma forma, né? Sim. E a gente foi testando nas plataformas digitais. Tá. As locações
de short stay, 1, 2, 3 dias. E tomou um corpo gigante depois da pandemia, principalmente. E hoje o pessoal gosta de ter uma moradia flexível. Eu quero ficar 30, 60, 90 dias dentro de um apartamento totalmente equipado, completo, que eu só vou com uma mala, com roupa do corpo, minha ferramenta de trabalho e ponto. Aí ela pode ir migrando para outros lugares, outras cidades e etc. Tá. Então, é um conceito em que as pessoas elas não se fixam. A gente está voltando à época dos nômades, praticamente. É isso aí. Parecido, né? Os nômades digitais, Digitais. né? Esse é o nome? E esse é o nome. Hoje Que é legal. uma tendência no mundo inteiro, né? Então, Que legal. São 25 milhões hoje que são nômades digitais no mundo, Tá. que pode chegar até 1 bilhão até 2035. Por que nômades digitais? Que é a geração Z, Tá. que é de 90 a 2000, né? Tá. Quem nasceu de 90 a 2000. Então, eles gostam de flexibilidade. Eles gostam de mudança. Eles nasceram digitais. Tá. Então, eles Por isso eles usam procuram essa plataformas. casa digitalmente. É por isso o nome, será? Isso, ele usa aplicativo, ele usa a internet, ele olha, gostei dessa aqui, é a minha cara, eu quero ficar lá uns 30 dias e depois eu viajo de volta, né? Então vou para outro lugar. E provavelmente os que trabalham virtualmente. Por isso que tem essa flexibilidade também. Isso, é um outro conceito que é o Anywhere Office, né? Tá. Eu trabalho de qualquer lugar do mundo. Então, isso é um conceito que até as startups, os jovens que trabalham em startups, trabalham de qualquer lugar. Né? Eu Entendi. vou com o meu notebook, eu trabalho em qualquer lugar, então eu moro em qualquer lugar. É uma mentalidade diferente, porque você falou, eu já imaginei aqui, uma mala, a pessoa está sempre com pouca coisa. Então, é uma geração que é mais desapegada nesse sentido? É desapegada, ela é sustentável, ela usa muito o compartilhamento. Ela não quer ter carro, ela não quer ter um apartamento, então ela usa o Uber, ela usa outros aplicativos. Eu consigo locar bicicleta, ela vai locar bicicleta. Ela não precisa ter a bicicleta, ter o carro, ter a casa. Que interessante, você vê bastante esse movimento acontecendo. São 25 milhões no mundo hoje. No mundo e tem crescido muito. Inclusive, hoje existe vistos, os países estão emitindo vistos para esse público, né? Nossa, são que mudança. 23 países, inclusive o Brasil, já liberam vistos para nômades digitais. Que legal. E existem pessoas que são fora dessa geração Z, que têm mais idade e que também têm essa mentalidade, gostam também dessa flexibilidade, ou isso é mais raro? Tem Imagino bastante. que seja. Tem bastante Tem também? bastante, mas o jovem é o nosso público maior, né? Que mora nesse conceito. E geralmente são casas pequenas ou não? Qual que é o perfil desse jovem ou desse público? A gente, você fala do tamanho do... Tamanho da casa que eles procuram. Porque se eles estão sempre mudando, eles estão sozinhos ou não? Eles estão com uma família inteira? Eles levam gato, cachorro, papagaio junto, entendeu? Qual que é o perfil, assim? São estúdios. A maioria são imóveis compactos, né? Tá. Então, por causa do valor da locação, inclusive, né? Tá. Então, são estúdios entre 17 a 36, 40 metros. Tá. Né? Então, eles locam principalmente em edifícios que são mais bem estruturados, tem uma academia, principalmente. Eles então etc. valorizam mais o que é a estrutura do condomínio, do prédio, Isso. do que o próprio local que eles vão dormir. É praticamente um quarto com uma mini cozinha ali. Isso. É um quarto. Uma suíte com uma mini cozinha. Isso. Então, Nem comem ali. Eles comem, depende do estúdio, né? Tem estúdio que... Mas não cozinham, não tem esse hábito do cozinhar, comem mais fora. Cozinham também. Cozinho também. A gente tem um público assim que cozinha, gosta de um estúdio com uma geladeira e não um frigobar. Né? Então, que eles fazem a compra. Principalmente essa pegada de... Eles gostam de... São veganos, né? Então, Por isso cuidam mais da alimentação, mais da saúde. cozinham mais em casa também. Isso, daí vão pra academia, né? Então, querem andar de bicicleta, passear. Eles gostam de curtir mais do que ter. Né? Então, eles não querem ter, eles querem ser. Sim. Aí eles vão usufruindo da estrutura, né? Isso é próprio da geração Z mesmo. Isso é natural próprio deles. da geração Z. Que interessante, né? É bem bacana. Acho que eu não conhecia tanto a geração Z como agora você explicando, né? Pelos hábitos, pelas escolhas principalmente. Sim. E eles procuram isso. Eles vão por essa tendência. Eu tenho a facilidade. Então eu quero mobilidade, flexibilidade e poder ter liberdade. Então eles procuram bem esse conceito. E então, também por esses conceitos, acredito que o local que eles estão trabalhando seja também flexível,
seja também o meio digital, eles procuram um trabalho que vai agregar ou que vai ser compatível com esse estilo de vida que eles querem também, ou não? Sim, a maioria deles, inclusive amigos próprios, assim, eles gostam da liberdade de trabalhar em qualquer lugar, os horários. Depende, tem empresas que permitem isso, né? Tem outras que não, que você precisa estar naquele horário. Mas eles são flexíveis. Eu vou trabalhar de X horas até tal hora, principalmente designers, programadores. Posso trabalhar à noite, né? Então, eles têm as entregas deles, então são mais flexíveis. Então, eles procuram esse tipo de trabalho. E como que está essa escolha aqui no Brasil? Está crescente, isso é forte aqui no Brasil já, isso é mais forte fora. Talvez os clientes que você tenha venham de outros países ou não? Os brasileiros estão com esse costume já? A gente tem muito. Para você ter uma ideia, antes da pandemia, a gente quase não tinha esse tipo de público. A gente tinha as empresas que locavam os imóveis para os funcionários que vinham de fora. Agora o conceito mudou. É o funcionário que vem e quer conhecer Curitiba, e ele está trabalhando em qualquer outra empresa no mundo, inclusive, né? Então vem mais de fora, é isso? É mais de fora. Mais de fora. Mais de fora. Então, eu tenho clientes... hoje a maioria é nacional do que internacional, mas eu tenho muito cliente internacional. Entendi. Né? Que vem, já atendi russo... Qualquer país. Eu já atendi bastante gente. E eles geralmente vêm para grandes centros? Eles vão vir para as capitais, geralmente, ou não? Para grandes centros. Para grandes centros. Grandes centros, regiões turísticas, ou que tem um grande volume de negócios também, que a gente também tem muito empresários também que ficam com a gente. Curitiba é bem procurada para isso, imagino. É bem procurada. Porque tem uma fama de sustentabilidade, que acredito que seja internacional até, ou não? Não, e tem essa fama e eles gostam tanto que às vezes vêm morar aqui. É mesmo? Verdade. Olha, que legal. E você acompanha esse processo de perto? Desde 2016. Olha só. Conhece bastante gente do mundo inteiro, ou não? Olha, eu já fiz algumas amizades. Bastante, inclusive. Que legal. Mas você é dessa geração ou não é? Olha, eu não sou dessa geração. De espírito. Não precisa falar da idade, de espírito. De espírito eu sou. Que legal, que legal. Bacana, hein? Diferente. Agora, isso aqui, eu sei que não é muito tema, mas isso aqui também tem o conceito com aquelas casas cápsulas que eles estão falando por aí hoje, ou não? Olha, eu vejo... Cheio de tecnologia, que se monta em poucas horas. Eu vejo isso e eu não consigo visualizar como operar isso. Porque são muito pequenos. Sim. Né? Cabe num caminhão, né? Então eu tenho apartamentos de 17 metros. O pessoal já acha pequeno. Sim. Imagina uma cápsula, etc. Então, vai ser para um período muito transitório. Não seria uma moradia. Sim. Seria para 5 dias, 4, 3, entende? Agora, mais do que isso, acho que a pessoa não aguenta. Porque você está falando do conceito de moradia, né? Conceito de moradia. Pelo menos um mês ali, a pessoa fica naquele lugar, né? Legal. Muito bacana. Muito obrigada, viu, pela tua presença. Eu que agradeço, cara. Vou deixar aqui o espaço Yoga Oficial, que está aí para você no Instagram, para saber mais também. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Obrigado. E falando em jovens, nós tivemos um grande evento, hein? Com mais de 4.000 jovens pelo Dia Nacional da Juventude que aconteceu. Eu compartilho com você agora. Alegria e animação. O evento superou a expectativa dos organizadores. Mais de 4.000 jovens presentes, de 148 paróquias da Arquidiocese de Curitiba. A juventude, ela abraça a causa. E desde o momento que começamos, temperatura alta, juventude alegre, todas as expressões juvenis de Curitiba, uma grande festa de comunhão. E foi bem no estilo jovem mesmo. Acaba Cristo chegou! O Acaba Cristo chegou! O Acaba Cristo chegou! Independente de ser difícil ou não, vale a pena, sabe? De ser fácil ou não, vale a pena estar aqui. Então esses movimentos, esses eventos grandes como o DNJ, eles acontecem para fortalecer a nossa fé. Não foi um simples encontro. Para esse grupo, o Dia Nacional da Juventude foi para fortalecer ainda mais os laços com Jesus Cristo. Agrega muito nesse aspecto espiritual, de convivência com outras pessoas, fazendo novas amizades também, conhecendo outras pessoas e abrindo os horizontes para outros discernimentos, outras chamadas, outras vocações que Cristo vem nos apresentando. E foi por meio de louvores, pregações e terços.
E a ADNJ 2023 não ficou só por Curitiba. À tarde, uma surpresa. Além dos 4.000 jovens presentes aqui, o Brasil inteiro conseguiu acompanhar ao vivo a transmissão da missa celebrada à tarde. O arcebispo metropolitano de Curitiba, Dom José Antônio Peruso, falou sobre o quão importante é a proximidade do jovem com a igreja. Não se pode esquecer, os jovens não são motivo de não podem ser vistos como motivo de preocupação para a igreja, mas como a melhor pronúncia de esperança. A celebração do Dia Nacional da Juventude 2023 fica marcada no coração de cada jovem presente e mostrando que a juventude católica está unida. E foi o Dia Nacional da Juventude e hoje é o Dia Nacional das Abelhas. Por isso a gente volta falando da importância delas e te mostrando ao vivo aqui no programa Vida em Foco. Eu volto já. De volta com o programa Vida em Foco e lembrando que Padre Reginaldo está em missão pela Itália, caminhos de São Pio, Medjugorje, e você acompanha tudo aqui pela TV Evangelizar. Tanto que você já viu várias transmissões ao vivo, porque até o dia 11 de outubro você nos acompanha nesses passos de São Pio. Olha só, você vai ver algumas imagens aí. Ontem teve a missa na Igreja Santa Maria das Graças com a bênção das fitinhas. Você pôde acompanhar essa transmissão diretamente da Itália, Bari San Giovanni Rotondo. Foi inclusive com o Corpo de São Pio essa missa. Amanhã, quarta-feira, dia 4 de outubro, novamente São Giovanni Rotondo, Pietreutina e San Giovanni, missa na Igreja de São Pio, às 7 horas da manhã. Então você vai levantar cedo porque vale a pena acompanhar Padre Reginaldo nessa missão. Você continua assistindo essas missões internacionais até o dia 11 de outubro, lembrando para você então de ficar aqui com a gente na TV Evangelizar. Hoje à noite, 19 horas, temos transmissão da Santa Missa, direto do Santuário da Divina Misericórdia, num Bará, aqui em Curitiba, porém direto para todo o Brasil, transmissão nacional, 19 horas aqui com a gente. E vem comigo para a gente falar hoje sobre as abelhas, já que é o Dia Nacional das Abelhas, com o apicultor Curitiba, Tiago Glovaski. É isso, né, seu sobrenome, meu querido? Seja bem-vindo, viu? Muito obrigado, prazer estar aqui. Obrigada a você, trazer teus bichinhos aqui, gente. Olha que abelha real, aqui vida real, hein? Tiago, o que você selecionou pra gente hoje? Hoje nós 3 trouxemos espécies, né? algumas abelhas sem ferrão, né? Não daria para trazer no... Melhor não, né? Aqui melhor uma não abelha arriscar. com ferrão, mas nós trouxemos aqui uma manduri, que é uma da família das meliponas, né? Consegue ver o ninho dela. Essa aqui, eu acho que é aquela que a gente tem bastante nos jardins aqui em Curitiba, não é? Isso, tem aquela que gruda no cabelo e tal. Algumas das espécies conseguem grudar. Me parece que é. Eu sempre vejo essas aqui, sempre. Se escapar uma aqui, ela vai vir em mim, porque essa aqui são as minhas amigas, essas aqui, elas sempre vêm. Essa aqui é uma mirim Lucy. Agora, gente, dá um close nessa aqui, Joey. Gente, olha o tamanzico disso. Eu já tinha visto depois que você falou, mas não diria, não sabia que era abelha isso não. Essa é muito pequena, gente. É considerada uma das menores abelhas do mundo. Menores do mundo. Ela compete com a lambiolhos, né? Mas a Lucy e a lambiolus são parentes, então por forma de ninho, de nidificação, ela muda um pouquinho. Tá. Mas ela tem 1,5 milímetros. Meu Deus, é bem pequena. É uma das menores abelhas do mundo. Então você veja o tamanho do ninho, você vê ela é bem... as crias. Tá vendo aqui, ó, comparada essa com essa aqui, para você ter uma noção aqui na TV, ó, quando compara as duas já dá para ter uma noção melhor. Essa aqui, ela produz mel também, né? E esse aqui, ó, que você vê, são os potinhos de mel dela. Ah, e é bem pequenininho. Mas assim, dá pra produzir mel com ela, não, né? Ou dá? Não, a gente tem ela pra comercializar. Prazer, né? É até covardia você tirar a mel de uma abelha dessa. Porque é muito pequenininha. Eu acho que é covardia você tirar. Você é bem delicado com as abelhas mesmo. Ela produz pouco e você vai saquear o pouco que ela produz, então não vale a pena. Então, geralmente não se produz mel dessas aqui. Dessa aqui sim ou não? O ideal mesmo é deixar pra ela, porque o exótico e o fascinante é você ter ela. Né? Essa aqui produz bastante. Sim. Essa aqui, ela produz, olha só o pote.
Não sei se Vamos ver consegue... É que ele tá um pouco escuro ali na tela, Então, não sei se dá vamos pra... mudar aqui. Vamos lá mudar o ângulo, daí vocês vão perceber Só não melhor. bote elas de cabeça pra baixo. Olha só, meu Deus, essa caixa aqui é uma... Só de colocar de lado já escorreu o mel, ó. Olha ali, ó. O potinho de mel dela. Esse daqui é o potinho de mel dela. Sim. Mas elas já vão lamber, já vão recompor tudo. Olha só. A manduria, ela pertence às meliponas. Então, ela é a menor melipona que tem. Ela é parente da mandaçaia, que todo mundo conhece, que é uma abelha preta que tem nos jardins de mel. Então, eu tô vendo ela aqui bem de perto, não tá aparecendo aquela minha que eu falei, não. Não, porque a asinha dela é transparente, essa aqui. Isso, aquela lá é a tubuna. A tubuna gruda no cabelo. Isso, que ela parece que inteira pretinha, assim, né? Isso. Entendi. Então, só que daí ela tem algumas variações, né? Então ela tem variação na cor, na asa, nas patas. Daí tudo. A gente chama de cubículo a pata dela. Quando é a pata marrom é irapuá. Quando você pega ela e cheira, ela tem um cheiro de coco, essa é a tubuna. Cheirar uma abelha? Cheira a abelha. Nunca fiz isso na minha vida, gente, então, mas tá bom. Cheirem, é bem interessante. Ela tem cada um tem um cheiro e um odor especial. Que legal. E aquela última lá que você trouxe é qual? Essa é uma mirinzinha, né? Uma miringuaçu. Ela faz um ninho, tipo alguns ramos aqui, não dá pra muito perceber. Parece uma raiz de árvore, né? Isso, uma raiz de árvore. Mas como ela tem um ninho bem forte, a gente é uma caixa expositora para aula, escola, essas coisas assim, para as crianças perceberem, ela acabou ficando muito forte. A gente não fez divisão, não fez multiplicação dessa caixa. Mas é uma miringuaçu amarela, né? É uma abelha exótica também. E todas elas vivem soltas nos jardins. E tem a mesma função, ou elas têm alguma função específica na natureza, de que difere uma espécie da outra? O foco da abelha é coleta do néctar, né? Tá. Mas por isso tanto na primavera, né? Isso, só que ela faz a polinização indireta. Como que ela faz indireta? Quando ela faz a coleta do néctar, ela se lambuza na flor e acaba tendo o pólen grudado no seu corpo. Por isso os Quando pelinhos ela vai dela para outra flor, ela faz a fecundação. Por isso que a abelha é importante. Sim. A abelha é essencial para o ser humano. Olha só. É uma das animais mais maravilhosas, exóticas. Até por isso que a gente tem um dia nacional, né? Dedicado porque tudo na natureza vai depender da polinização. 70% do alimento que nós comemos hoje depende da abelha. Nossa, que coisa. É muita coisa. Que legal. Olha essa informação aqui que interessante, ó. O desaparecimento das abelhas, conhecido como colapso das colônias, é uma preocupação global devido aos impactos negativos na agricultura e ecossistemas. Essa é uma teoria de Einstein, né? É mesmo? O próprio Einstein criou essa teoria em estudos dele, dizendo que em 4 anos, se a abelha sumisse, entrasse no colapso, o ser humano acabaria. Nossa! Olha os bichinhos. A abelha é muito importante. Hoje se estuda tentar fazer uma polinização eletrônica, né? Criaram até drones para tentar fazer polinização. Não funcionou? Ou funcionou bem? Tá funcionando, estão tentando, né? Porque tem muitas áreas que não tem. Estão querendo aposentar as abelhas, olha só que Mas não coisa. Consegue, porque não dá, né? a polinização dela é perfeita, né? Quanto melhor a polinização, quanto mais perfeita ser a polinização, melhor é o fruto. Sim. Então, por isso que a agricultura hoje tem se colocado caixas. A própria, quem planta soja, tem colocado caixa plástica. Que legal. Só que o problema é que quando eles fazem, colocam agrotóxico, né? Porque daí prejudica a abelha. Flor, que eles entendi. Que prejudica a abelha. E a polinização acontece só na primavera ou em outras épocas também? Outras épocas, porque a gente tem floradas de épocas, né? Então, você perceba bem, né? A flor da bracatinga é uma flor de inverno. E daí tem polinização também no inverno. Tem polinização provavelmente no inverno. outras espécies de abelhas mais resistentes. Sim, a própria Apis mellifera, que é a abelha com ferrão, né? Que é aquela amarelinha. Isso, é essa que nós também criamos, cultivamos. Também tem as com ferrão. Sim. É que a gente fica mais tranquila com sem ferrão, mas sim, com ferrão faz parte, né, da natureza. Né? Sim, mas a com ferrão ela é muito mais trabalhadora. Essa aqui vai em microflores, então tem isso, né? Tem seleção. Uma flor maior para outro tipo de abelha. Seleção de flores, né? Por exemplo, assim, a orquídea não é uma flor que é polinizada por abelhas, né? Não? Não. Você já viu uma Não, nunca vi mesmo, agora falando. Mas tem a abelha da orquídea. Tem? Tem. Chama euglosine. Abelha verde. Nossa! Ela é verde, totalmente verde. É uma abelha mais difícil de você conseguir, mas é bem interessante. Nossa. É uma abelha muito linda.
Só que é abelha da orquídea. Daí ela vai nas orquídeas. Nossa, você deve estudar muito sobre abelhas, né? Para conseguir... Muitos anos, né? É que isso aqui se apaixona, né? Eu sempre falo, você vê ter abelha e não ver Deus é impossível. Olha só. Porque a quantidade de informação do que ela faz, o que ela tem, é impossível você explicar. Até tempo atrás não se explicava como a abelha voava. É mesmo? Sim, porque se você vê a potência, o corpo, o abdômen, peso, volume e o tamanho da asa, entendi. Não se compara. Nossa. Então, assim, até ela dizem na NASA tem um descritivo sobre isso, né? Olha só. Que a abelha só não sabe que ela não pode voar porque ela não tem essa certeza. Que legal. Mas que ela voa, ela voa. Olha, então, a abelha, assim, é fascinante. Se você for olhar, do abdômen ela produz a cera, ela produz o própolis, ela produz o mel. Sim. Ela produz a geleia real, tudo isso do corpo dela. Realmente, é bem interessante. E se estuda também o comportamento das abelhas para a sociedade, né? A sociologia estuda muito isso. Deixa eu aproveitar, já que você já está dando uma aula aqui para a gente, abrir um pouco as curiosidades. Nós temos um Evangelizar Ensina especial sobre as abelhas com mais curiosidades. Acompanhe comigo. Cada espécie tem suas particularidades e características específicas no mundo animal. No Evangelizar Ensina de hoje, vamos te contar algumas curiosidades sobre um grupo de insetos voadores extremamente inteligentes, as abelhas. Todo mundo sabe que elas apresentam grande importância ecológica, sendo a única espécie de insetos que produzem alimentos que são consumidos pelo homem. Além disso, as abelhas são animais sociais que vivem em colônias superorganizadas, as conhecidas colmeias. Fazem parte de uma hierarquia social: a rainha, as operárias e os zangões. Cada grupo possui funções bem definidas. Apenas as abelhas fêmeas trabalham. A única tarefa dos machos é fecundar a rainha. Depois de cumprirem essa missão, eles não são mais aceitos na colmeia. Geralmente, as abelhas se comunicam entre si através de uma dança, transmitindo informações sobre a localização e distância das flores. Suas asas batem cerca de 11.000 vezes por minuto a cada voo, produzindo o famoso zumbido que todos conhecem. Como a grande maioria dos insetos, as abelhas possuem 5 olhos, 3 pequenos no topo da cabeça e 2 maiores, chamados de compostos, localizados na parte da frente. Eles são capazes de permitir uma visão panorâmica, ampliando o tamanho de tudo em 60 vezes. Já os olhos menores têm como função apenas detectar a luz. Existem milhares de espécies de abelhas. Só no Brasil, são mais de 400. As mais perigosas do mundo são as africanas. Em apenas 30 segundos, elas são capazes de injetar 8 vezes mais toxinas do que as outras espécies. Espero que tenha gostado dessas curiosidades. Te encontro no próximo vídeo. Até mais! Ó, produção, o Thiago aqui como especialista está falando que vocês colocaram tudo que precisava ali no Parabéns. Evangelizar Ensina, viu? Thiago, muito obrigada, viu? Eu que Você por ter vindo trazer aqui as suas criaturas aqui e deixando também o site do Apicultor Curitiba para você entender mais sobre esse mundo realmente apaixonante e tão complexo das abelhas. Muito obrigada, viu, pela tua presença. Agradeço. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigada a você. Obrigado. Bom, e lembrando que nós estamos com o canal 28.1 em Francisco Beltrão, então avise seus amigos de Francisco Beltrão para se conectarem aqui pela TV Evangelizar. E claro, então finalizamos com imagens desta bela cidade, Francisco Beltrão. Eu encontro você amanhã às 4h20 da tarde, lembrando, excepcionalmente. Até amanhã.